É momento de refletir e analisar as Escrituras. Vamos abrir a Bíblia e estudar o tema de hoje. Vamos pedir o Paulo Henrique que faça a oração inicial desta manhã. Oremos. Querido e eterno Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de podermos juntos aqui compartilhar a Tua palavra. Palavra essa poderosa, transforma vidas e nos permite andarmos no caminho da justiça, sim, conduzidos por essa palavra que é luz para os nossos caminhos. Te pedimos, ó Pai, uma bênção toda especial aos nossos amigos ouvintes e aqueles também que estão nos acompanhando pelo YouTube. Que o Senhor venha atender a necessidade de cada um deles e venha nos encher com a Tua luz, com a Tua graça, nos dá sabedoria e compreensão do assunto que iremos apresentar nesse momento. Te pedimos Teu Santo e Bom Espírito a nos guiar em toda a verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, como é que a gente pode fazer no nosso estudo de hoje? O Josivan pode fazer as perguntas, ou eu faço as perguntas para Paulo Henrique aqui. Faça a pergunta intercalando novamente para vocês. Pode ser também. Pode ser, né? Hoje, pelo que eu vejo, a igreja está querendo comentar muito, então... Nada, a gente tem que aproveitar aqui o nosso amigo Paulo Henrique, né? Então tá, fica com as perguntas, Josivan, e daí você fica intercalando aí uma pergunta para Paulo Henrique, uma pergunta para mim, tal. Hoje, lembrando, o tema é o Ministério dos Anjos Bons, né? A gente vai dividir esse estudo em dois programas, né? Vamos mais ou menos aqui responder a umas 19 perguntas. Temos 39, né? A Bíblia tem muito que falar, né, sobre os anjos. E hoje a gente vai aprender bastante, né, sobre os anjos bons, né? Depois a gente vai falar sobre os anjos maus, né? Também vamos aprender para que a gente possa, né, livrar dos ataques dos anjos maus, né? Hoje a gente vai aprender sobre os anjos bons, né? Como eles nos auxilia, né? Nos ajuda na caminhada cristã. Então, é isso? Por isso, não deixe de nos acompanhar, né? Para entender sobre esses assuntos aí, sobre os anjos, tão importantes. Bom, que família fala Paulo Efésio? De que família fala Fala a respeito, né? Que família. Então, Efésios no capítulo 3, no verso 14 e 15, diz assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então aqui a gente destaca, né? Toda a família nos céus e na terra toma o nome, né? Então, de que família? A família dos anjos, né? A família dos anjos. Os anjos compõem a família celestial, né? Então é isso. É bom a gente sempre ficar atentos, né, a cada versículo bíblico, quando a gente vai ler a palavra de Deus, né? Porque aqui, mesmo que a palavra, ali o texto bíblico, o capítulo, esteja falando de um outro assunto, ele, queira ou não, solta alguns trechos, alguns versículos bíblicos que falam, né, de outros assuntos, né? Como, por exemplo, aqui fala da família nos céus, né? Que é composto pelos anjos. Bom, então aqui sabemos que os anjos fazem parte de uma família celestial, mas por que nomes são chamados os membros dessa família? Esse é algum nome que são chamados? Por que nome, né? Nós também somos assim, na nossa família, somos chamados de filhos, né? Irmãos. Para ser uma família, vai ter filhos e irmãos. E aqui em Jó capítulo 1, verso 6, diz assim: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, diz os filhos de Deus. Que filhos de Deus são esses? Nós acreditamos que os anjos também são chamados assim, de filhos de Deus. E em 1 João capítulo 3, verso 1, diz assim: vede quão grande amor, caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus.
E se fôssemos chamados filhos de Deus, o próprio João que escreveu essa carta, no seu evangelho, o Evangelho segundo João, ele apresentando Jesus Cristo, ele disse que todos aqueles que o receberam, receberam a Cristo. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando você recebe Jesus Cristo, você passa a ser filho de Deus e entra na resposta que Gleice deu. E você passa agora a fazer parte da família. A família aqui na Terra, ela se liga à família celestial com os anjos. Estão em harmonia, né? Eles estão trabalhando juntos na salvação de pessoas nesse grande conflito. Gleison, por que nomes são comumente conhecidos os que compõem a família do céu? Porque nome são nos comumente conhecidos, né? Os que compõem a família no céu. Então a gente viu aí que existe uma família celestial, né? E essa família também é chamado como filhos de Deus, né? A criação que Deus criou, né? A família celestial, né? E agora a pergunta é, né? Com que nomes são conhecidos, né? Os que compõem essa família? Apocalipse 5, verso 11 diz: E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono de Deus. Então eles são chamados o quê? De anjos, né? Anjos. E aí a gente vai entrar qual é a obra desses anjos, né? A obra desses anjos, né? O que eles fazem. Bom, é isso. Então são chamados de anjos. Paulo Henrique, existiam anjos antes da morte de qualquer membro da família humana? Antes da família humana existir, já existia algum anjo? É bem interessante isso, porque assim, o tema da nossa série, né, vida unicamente em Cristo. Daí nós falamos sobre o estado do homem na morte, falamos sobre as ressurreições, né, sobre as ressurreições que irão ocorrer. E daí tem uma crença que muitas pessoas falam assim, que os anjos são seres humanos que morreram e por serem muito bons, pessoas puras, se tornaram anjos. Eu não sei se vocês já ouviram, né? E aqui diz que querubins, uma das categorias dos anjos. Os querubins são uma das categorias de anjos. Então mostra que antes, veja só, Adão foi expulso, Adão e Eva foi expulso do jardim, Deus colocou anjos ali para guardar. Então mostra que os anjos já existiam antes do ser humano aí morrer. Então cai por terra essa teoria e essa crença que diz que os mortos, os anjos, são os falecidos que se tornaram assim anjos a partir da morte. Existia anjos, né? Os anjos foram criados. Gleison, quem testemunhou o lançamento das bases da terra? Quem foi que testemunhou os lançamentos das bases da terra? Muito bem. Jó, capítulo 38, verso 6 e verso 7, diz assim: sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? Lembrando, em profecia mesmo, né? Estrela significa anjos, né? Anjos, ou mensageiro, né? Anjo significa mensageiro e estrelas quer dizer anjo, em profecia, né? Então, quando a Bíblia aqui menciona no livro de Jó, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, estavam falando a respeito dos seres criados, né? Antes mesmo da terra ser formada, antes do ser humano ser criado. Está falando dos anjos. E todos os filhos rejubilavam. Não era à toa, que Satanás queria também ter ali colocado o dedo, né, para poder compor, né, aquele que criou o céu e a terra e o mar, né? Então,
Quem testemunhou o lançamento das bases da Terra? Os próprios anjos. Os próprios anjos. Será que existe um, né? Quantos anos? No capítulo 5, verso 11, assim. E eu olhei, isso aqui é João falando, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e o número deles era milhões de milhões e milhares de milhares. Olha, Então os anjos aí são incontáveis, né? Milhões de milhões. Vê que João logo apresenta aqui, são milhões de milhões e milhares de milhares. Ele não dá um número exato, né? São tantos. Milhões de milhões. Imagina, João vendo essa cena, ali dentro do trono de Deus, eles todos rodeados ali, né? Algo assim, eu imagino que de impressionar, né? Quando João viu. E ele falou essas palavras. e o interessante é saber que mesmo os anjos caídos, na terça parte de anjos caindo em terra, né, por desobedecer também a Deus, irem na conversa dos Satanás, e ainda existe essa quantidade, né, milhões e milhões e milhares de anjos ministradores bons nos céus. Mas, dando continuidade, Gleison, o que diz Paulo quanto ao número deles? O que diz Paulo quanto ao número deles? Interessante, né? Então, aqui diz o seguinte: mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a uma companhia incontável de anjos. Né? Uma companhia incontável de anjos. Né? Então, vemos aqui o apóstolo João, o apóstolo Paulo, falando a respeito do número dos anjos que existe lá no céu. Né? Aqui não diz, olha, tem 6 bilhões de anjos. Né? Não. A gente, aqui na Terra, né, ultrapassou o número de 8 bilhões de habitantes na Terra. Mas, mesmo, né, fazendo essa contagem, né, cada cidade, cada país, cada continente, logicamente, esse número não é um número exato. Né? Ó, tem tantos na Terra. Não. É ali uma estimativa, né, um valor aproximado de quantos habitantes há nessa Terra. Pode ter mais, como também pode ter menos. Né? Bem provável que tenha mais. Mas a companhia dos anjos é incontável, como é descrito aqui. Né? Pelo menos Paulo e nem João souberam dizer. Né? Ele simplesmente olhou, ó, tem milhões de milhões e milhares de milhares. Né? Anjos são incontáveis. Né? Agora, Deus sabe o número, mas, porém, Deus não mencionou ali com relação ao número dos anjos. E eu penso assim, né, bem rapidinho, os anjos estão a serviço de Deus. Todo o universo aí, que existe tarefa, né, para os anjos fazer. Né? Então, milhões de milhões aí, incontáveis. Paulo Henrique, pertencem os anjos a uma categoria de seres mais elevada do que os homens? Então, aqui em Salmos 8, verso 5, diz assim: pouco menor fizeste do que os anjos. Então, o ser humano, ele foi feito um pouco menor. Os anjos, eles pertencem aí a uma categoria, né, de seres mais elevados que o homem, né, que o ser humano. E o que eu acho interessante nisso tudo, até vai ter aqui no estudo, né, mas esses seres aí estão para ajudar, né, o ser humano. Eles estão enviados por Deus para realizar a obra de Deus, embora seja maior, e ele tem um interesse, né, no bem-estar da família humana. Aqui diz que as categorias, né, dos anjos, temos os querubins, serafins, arcanjos, Miguel, Gabriel, Uriel. Então temos várias categorias aqui de anjos, né? E também os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação, né? Então eles são ministradores, mensageiros para nos ajudar a ganhar a salvação para ir morar nas mansões celestiais. Interessante, né? Porque eles são maiores, intelecto, estrutura física, do que o ser humano. Uhum. No entanto, eles não são orgulhosos, né, de se acharem, mas estão aí para ministrar, fazer um serviço para aqueles que hão de herdar a salvação.
E a salvação é oferecida a todos. Então quer dizer que todos os anjos estão trabalhando na vida de cada ser humano para que eles se salvem. Gleison, é Cristo alguma vez chamado de anjo? É Cristo algumas vezes chamado de anjo? Muito bem. E daí a gente pode ver em vários textos bíblicos, porque se você não tiver convencido de que algum texto desse aqui remeta ou traga referência ao próprio Cristo, né, nós temos vários aqui. Se você for lá para Êxodo, capítulo 23, o verso 20, você pode ver o verso 23 também, Atos 7:38 ou 1 Coríntios 10:4, né? Diz assim: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado, né? Alguém pode dizer aqui, não, aqui é um anjo, né? Eu envio um anjo adiante de ti. Não, mas aqui está falando a respeito do próprio Cristo, né? Não sente convencido? Vai lá para Isaías 63, verso 9, diz: o anjo da sua face os salvou. Outra referência aqui, Judas 9, o arcanjo Miguel, né, faz uma referência ao próprio Cristo. Miguel significa quem é igual a Deus. E daí, esse título é para Cristo, né? Quem é igual a Deus? É o próprio Cristo. Aí a gente vai lá, a gente pode ver Daniel 12, versículo 1 e 1 Tessalonicenses 4:16. E lá em Malaquias 3:1 significa Cristo é chamado de o anjo do concerto. O anjo do concerto. E anjo significa mensageiro, né? Como aqui a gente tem mencionado. Então, Cristo é sim, diversas vezes chamado na Bíblia como anjo, o anjo do Senhor, né? O anjo do concerto, o anjo da sua face. A Bíblia tem mencionado, sim, Cristo como um anjo, né? Só bem rapidinho, fazendo um comentário. É interessante, porque em Êxodo, quando fala ali, eu vou enviar o meu anjo adiante de vocês, tem outro local, mesmo no livro de Êxodo, quando Deus diz assim, o meu anjo vai, agora se vocês se rebelarem contra ele, ele não vai perdoar o pecado de vocês. Quem aqui pode perdoar pecado? Jesus Cristo, né? Ele mesmo disse isso. Quando você falou também aí, Gleice, a questão o anjo os salvou, né? Quem é que salva? Jesus Cristo. Então ele é chamado de Salvador, né? O nome Jesus, né? Vai salvar o povo dos seus pecados. Exatamente. Esse é alguns textos, né? Porque a Bíblia apresenta outros que você entende realmente que esse anjo do Senhor, essa expressão anjo do Senhor, se refere a Cristo, né, como mensageiro de Deus. Cristo, né, passa a mensagem de Deus Pai para a humanidade. Bom, vamos lá, dando continuidade. Paulo Henrique, que diz do poder e caráter dos anjos? O que se diz do poder e caráter dos anjos? Se diz, né, do caráter e do poder dos anjos. A gente já viu que o anjo, o homem, ele foi criado um pouco menor do que os anjos, né? Ali, no princípio, né? Hoje, com a degradação humana, o pecado, nós estamos numa posição muito que inferior, né, à posição dos anjos, né? Mas com relação ao poder e ao caráter, né? Essa é a pergunta. Então, aqui no Salmo 103, verso 20, diz assim: bendizer ao Senhor, anjos seus. Olha, bendizer ao Senhor, os seus anjos, magníficos em poder, e que cumprem as suas ordens. Ou seja, são obedientes. Na versão da King James 611, lá diz assim, que cumpre os seus mandamentos. Então mostra que os anjos bons cumprem os mandamentos de Deus. Viu? Daí você já pode distinguir dos anjos aí, se você já teve alguma aparição. Apareceu um anjo me disse para fazer tal coisa. Se essa tal coisa foi contrária aos mandamentos de Deus, isso aí não é anjo bom, não, porque os anjos cumprem os mandamentos de Deus. Então o caráter dele é um caráter de obediência. Cumpre os mandamentos de Deus obedecendo a voz da sua palavra. Então são leais. É um caráter leal, um caráter de obediência. E eles são magníficos, né? São grandes aí em poder.
Grace. Ora, o que dirá para a nossa reflexão, né? O anjo, né, sendo magnífico em poder, né? Que cumpre as ordens do Senhor, né? Bem dizer ao Senhor, os anjos seus, né? Então, o que dirá o ser humano, né, diante da grandeza do Senhor, não querer fazer a sua vontade? Se eles obedecem, né, igreja? Quer eles dizer de obedecem, nós, né? né? Peraí. Não querer é. obedecer. Pois é. Grace. Que descrição de Gabriel se encontra no livro de Daniel? Gabriel, de acordo, é um anjo, né? Um anjo celestial. Que descrição do anjo Gabriel se encontra no livro de Daniel? É interessante, né? Porque a gente vê aí, a Bíblia apresenta vários nomes, né? Deixa eu só tirar aqui. Vários nomes. A gente viu ali as categorias, né? Querubins, serafim e arcanjo. E alguns nomes que a Bíblia apresenta, né? Como anjo, como Miguel, Gabriel, Uriel, Ariel, Uriel, né? Enfim, né? E os seus significados. E a pergunta é que a descrição de Gabriel se encontra no livro de Daniel. Olha que interessante. Daniel, capítulo 10, verso 6. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago. E os teus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado. E a voz das suas palavras com a voz de uma multidão, né? Como eles refletem, né, o caráter e a semelhança do seu Deus, né? A Bíblia diz, né, vamos formar o homem à nossa imagem e semelhança, né? Eu imagino, né, que quando o ser humano foi criado, né, existia ali um brilho, uma luz entre eles, né? E quando eles pecaram, essa glória, né, se perdeu. E aqui, essa mesma descrição é idêntica, é feita a Deus, né? Lá em Daniel, capítulo 7 e 9, quando fala do ancião de dias, né? Está falando a respeito de Deus. E também do Cristo, o Filho do Homem, em Apocalipse, capítulo 1, verso 13 ao verso 15, né? Quando apresenta Cristo como um ser glorificado, né? Assim, quando ele foi assunto ao céu, ele se apresentou dessa maneira para João. E João descreveu ali no livro de Apocalipse. Eu também acho que o ser humano, antes do pecado, naquele exato momento que Deus fez ali o ser humano, ele disse, né? Fazer o homem a nossa imagem. Então, o homem foi feito à imagem e semelhança da Santa Trindade. E o ser humano brilhava da mesma forma que Moisés brilhou quando ele saiu do Monte Sinai. O seu rosto resplandecia, né? Clareava toda a escuridão que estava ali ao seu redor. Porque nós somos o espelho de Cristo, né? Os anjos refletem a luz de Cristo. Então, prova tanto que até o céu não tem luz, porque o próprio Cristo é a luz. Então, Cristo mesmo, ele resplandece, ele clareia toda a escuridão. Amém. Aqui no capítulo 28, 3, diz assim, o seu aspecto é como um relâmpago, ó, e o seu vestido branco como neve. Em países que nevam, já vi pela TV, né, pessoas falando assim, quando o sol bate na neve, algumas pessoas têm que colocar ali, principalmente que não são acostumados, um óculos de sol ali, porque fica muito forte o brilho, né? Exatamente. Então, imagina aí os anjos, né? Esse que foi aí, que nós acreditamos, embora aqui não tenha tempo, mas tem um estudo que mostra aí que esse anjo se refere também ao Gabriel, esse que veio para Remover a pedra. tirar a pedra, né, ali, remover. Mas isso aí fica, quem sabe, para um momento, né? Nós podemos depois falar. Explicar melhor. Gleison, que mostra que os anjos enviados a Abraão e Ló eram seres reais. Tem como mostrar que os anjos que foram enviados a Abraão e a Ló eram seres reais? Bom, Gênesis 18, verso 8 e o 19, verso 3, diz assim: E Abraão tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo de uma árvore, e comeram.
Aí o outro 3, né? O outro texto 19, verso 3 de Gênesis. E Ló fez-lhe banquete e cozeu bolos sem levedura. E comeram. Né? Então, sim, os anjos eram seres enviados reais. Né? Por mais que a Bíblia fala que eles são espíritos ministradores, né? Deus fez tanto as coisas visíveis e invisíveis, mas muitas das vezes que os anjos vieram na mandado do Pai, né, de Jesus Cristo, para falar ao ser humano, eles, né, Deus deu-lhe esse poder deles se transformarem em seres físicos para que o ser humano pudesse enxergar. Né? Hoje, os seres são em forma humana para que o ser humano pudesse ter esse acesso, esse contato. Né? Porque os anjos, mesmo que eles sejam seres espirituais, mas são seres reais. Eles podem transformar em natureza humana para que possa ter esse contato com a gente na permissão de Deus. Só bem rápido aqui, eu acredito que talvez cada um de nós já teve contato com o nosso anjo e não percebeu. Uhum. Em algum momento da vida aí, precisou de algum auxílio. É igual, E ele estava na forma humana. é igual aqui a próxima pergunta, né, que eu faço agora a você, que diz: que razão apresenta Paulo para animarmos a hospedar os estranhos? Qual é a razão, né? Para nos animar, né? Porque hoje, esse negócio de hospedar parece que muitos não querem, né? Então, vão falar, não, paga um hotel para ele ficar, né? Ficar aqui em casa, não. Mas a hospitalidade é algo bíblico, né? Deve ser praticado, né? Você pode, quem sabe aí, estar hospedando algum anjo do Senhor. E em Hebreus capítulo 13, verso 2, diz assim: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Abraão, o texto que Gleice leu, Abraão não sabia logo de então que eram anjos. Uhum. Só depois ali na conversa. Agora imagina se Abraão tivesse deixado eles passar. Estão aí cansados, toma aí, deixa pra lá. Pode ir seguir, né? Ló, imagina, Abraão não ia ter a confirmação da promessa, não ia fortalecê-lo. Ló, se não tivesse recebido aqueles homens, provavelmente teria perecido. Então, olha a importância aí, né, de praticar. Por isso que Paulo diz assim, não vos esqueçais da hospitalidade. Gleison, que viu Jacó no sonho que teve em Betel? Betel, no caso, né? Que viu Jacó no sonho que teve em Betel. Depois eu vou corrigir esse estudo aí, que às vezes saem palavras erradas aqui, mas tudo bem. Gênesis 28, 12, diz assim: e sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. Anjos de Deus subiam e iam por ela. Então, Jacó, ele sonhou, ele teve um sonho. E esse sonho, ele viu uma escada que saía daqui da terra e topava até o céu, né? E viu anjos subindo e descendo. Esses textos são interessantes a gente analisar, né? A Bíblia, se a gente for remeter aqui todos os textos que está ali remetendo ou falando de anjo, né? A gente vai passar aqui o dia todo, né? Mas esse aqui é uma cena muito interessante, muito importante, que valeu a pena a gente destacar aqui, né? O sonho de Jacó, né? Com relação ao ver anjos subindo e descendo. Bom, Paulo Henrique, a autoridade de quem se submete aos anjos? A autoridade de quem se submete aos anjos? A autoridade de quem, né? Os anjos, eles se submetem. Será que existe uma autoridade? Eles são maiores aí do que o ser humano, né? O ser humano foi feito um pouco menor do que os anjos. Será que existe outro ser maior, né, que os anjos? Aqui diz em 1 Pedro capítulo 3, verso 21 e 22, Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Eu acho interessante porque, assim, Jesus Cristo, claro, ele criou os anjos, né? Uhum. O texto que Gleice leu lá de Gênesis, o próprio Cristo,
ele fala ali, aquela escada se refere a ele. Em 1 João, ou melhor, Evangelho de João, capítulo 1, o verso 51, ele diz assim: E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então mostra que ele tem autoridade, né? Claro, o Criador, né? O Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, são submissos a ele. E aqui em Josué, capítulo 5, versículo 13 ao 15, diz que Cristo é chamado príncipe do exército do Senhor. Ele é o general de guerra, né? Está ali na linha de frente de todos os anjos. Gleison, em quem trabalha e se espelha os anjos? Que trabalham, se empenham os anjos. Os anjos, muito bem, muito bem. Hebreus capítulo 1, verso 14. Não são porventura, a gente até leu isso no início, né? Josué leu, né? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, os anjos têm essa função. Eles são espíritos ministradores. Ajuda o ser humano a alcançar a salvação. Ajuda nas nossas atividades e labores diários, né? Não é à toa que lá em Apocalipse fala, né, que viu um anjo no meio do céu tendo o evangelho eterno para pregar os que assentam sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo. A gente pode ver lá em Apocalipse capítulo 1, né, depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, a terra se iluminou com a sua glória, né? Embora que aqui anjo em profecia significa mensageiro, né? Está remetendo ao povo de Deus, levando a mensagem ali, né? A mensagem dos 3 anjos, porque o anjo ele tem essa, vamos dizer assim, essa característica, né, de ser o mensageiro, né, de levar, né, de ajudar, de fazer os filhos de Deus prosperarem, né, no caminho da santidade, né, das coisas espirituais. Então, os anjos são esses espíritos ministradores que estão aqui para ajudar e proteger, e nos proteger, né? Está ao nosso redor nos protegendo. Paulo Henrique, que texto indica que cada filho de Deus tem por companhia um anjo? É bíblico que nós temos um anjo por nossa companhia? Aqui em Mateus, no capítulo 18, verso 10, diz assim: Vede, não desprezeis algum destes pequeninos. Isso é o Senhor Jesus Cristo, né, falando. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos. Porque eu vos digo que os seus anjos, os anjos desses pequeninos, né, nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Os seus anjos. Então, nós temos anjos que estão a nos guardar. Você pode ver em toda a Bíblia, né? O anjo apareceu ali, anjos, melhor dizendo, a Jacó. E quando ele viu os anjos, ele colocou o nome de Man, quer dizer acampamento do Senhor. Os anjos saíram a guiá-lo, a protegê-lo. Você vê anjos ali no ministério do profeta Elias, levando alimento. Davi no Salmo 78, ele fala que os israelitas receberam o pão dos anjos, se referindo ao maná, o cereal do céu. Então os anjos estiveram ali a servir. Você vê também no capítulo 12 de Atos, Pedro sendo livrado de uma prisão de segurança máxima da época, por um anjo. Eu até vou depois passar para a Gleison aqui. Tem 2 vídeos no YouTube falando sobre os anjos que são excelentes. Aí depois você, com o tema dos anjos, eles irão entender assim de uma maneira ainda mais profunda. O que estamos passando aqui, claro, não é um estudo assim bem simples. Tem várias perguntas, mas isso aqui só é o começo, né, desse assunto que é tão extenso aí, tão profundo. E é importante a gente saber disso, Paulo Henrique, né? Porque muitas vezes a gente insulta, né? Muitas vezes a gente despreza. O texto aqui, porque eu vos digo, vede, não desprezeis
alguns desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos, aqui está falando dos seus anjos, os anjos desses pequeninos, né? Se o S tivesse maiúsculo aqui, estava referindo que os seus anjos, os anjos de Deus, né? Sempre veem a face do Pai que está nos céus. Então, imagina só, né? Eles ali estão para proteger e, ao mesmo tempo, eles sempre estão em acesso com o Pai. Olha, ele está sendo desprezado ali. Né? Os anjos, eles sofrem, né? Ao ver que um ser humano está desprezando o outro. E tem um texto na Bíblia que diz assim, né? O que oprime o pobre, insulta aquele que o criou. Ou seja, uma vez que a gente está oprimindo os pequeninos, os pobres, a gente está insultando a Deus que o criou. Então a gente pensemos bem como a gente vai tratar essas pessoas, né? Nossos semelhantes. Bom, aqui o texto que você está dizendo está escrito lá em Provérbios 14:31, né? Isso. Provérbios 14:31, que oprime o pobre, insulta aquele que o criou, mas a esse a honra e o que se compadece do necessitado. Exatamente. Né? Mas, bom, aqui diz assim, que certa pessoa diz, os cristãos que vivem à luz da presença de Deus sempre são acompanhados por seres santos, deixa após si uma bênção nos nossos lares. Então, veja, os anjos, eles são mensageiros. Eu sempre digo que o meu anjo, ele agradece a Deus quando eu estou dormindo. Porque assim ele tem um pouco de descanso. Mas eu fico imaginando os anjos... Você não dá muito trabalho, né? Tem dado muito trabalho para os anjos. Mas eu fico imaginando os anjos subindo aos céus e dizendo, olha, Pai, foi assim, 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 o dia dessa pessoa. Tem de misericórdia. Né? Porque os anjos, eles levam as nossas situações, nosso clamor ao Pai. Né? E interessante saber que até antes da crucificação de Cristo, Satanás também tinha essa autorização para subir ao céu. Porque naquele momento, quando os anjos chegaram ao encontro com Deus, Deus perguntou, né? Olha, tu viste Satanás, meu servo Jó? E ele estava em reunião com Deus. Ele tinha ligação com o céu. Então, na hora da reunião santa, que os anjos estavam ali para se comunicar com Deus, como é que andavam os seres humanos, Satanás também estava incluído. Mas a partir da morte de Cristo na cruz do Calvário, ele perdeu totalmente a liberdade de entrar nos céus. Mas nossos anjos celestiais, a qual nos acompanham, eles têm essa ligação com Deus, né? Para levar o nosso clamor, o clamor do aflito. Mas, bom, como é expresso o cuidado exercido pelos anjos em favor do povo de Deus? Como é expresso esse cuidado? Aqui diz Salmos 34, verso 7. E você aí de casa já ouviu a respeito desse verso. Diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Né? É bem certo que a gente precisa fazer a vontade de Deus, guardando seus mandamentos, obedecendo a sua voz, para que a gente possa ter a presença dos anjos em nossa vida, né? Para nos proteger de todo mal, de todo perigo. Então, é isso. Olha, só aproveitando, eu tenho aqui em mãos o livro Anjos, Exércitos Invisíveis de Luz e Poder. Os que estão nos vendo aí pelo YouTube, né, pode ver. Esse livro aqui, claro que tem um antes desse, que eu logo recomendo, que é A Verdade sobre os Anjos. É de Ellen White. Esse livro aí é muito bom. Como eu ainda não tenho esse, eu ganhei de presente este que eu tenho em mãos, Anjos, Exércitos Invisíveis de Luz e Poder. Este livro é muito bom. Já li ele todo, né, de capa a capa. E ele apresenta um estudo aqui, histórias. Como você lê o texto aí de Salmos, aqui até conta uma história de Wesley, né, John Wesley. E fala que certa vez Wesley estava aí numa viagem, estava com dinheiro, estava a cavalo, e ele sentiu um certo temor, receio, e ele desceu do cavalo e ele fez uma oração. E depois ele subiu e continuou a sua viagem. E ele foi chamado, depois de um tempo, para atender uma pessoa que estava à beira da morte. Estava na cama ali, enfermo, doente.
E o Wesley chegou ali, como ele disse assim, ó, em tal dia, eu sabia que você estava levando, não recordo agora esse detalhe, se ele sabia que o Wesley estava levando uma quantia, mas ele talo. E ele disse, eu vi quando você desceu do cavalo e você orou. Só que depois da sua oração, ele disse, apareceu um ser ali a cavalo. E estava ali a lhe guardar. E eu desisti, né, do assalto que eu ia tentar, né, a você. Então, assim, veja só, Deus tem cuidado ao longo do tempo, seus fiéis, né, seus mensageiros, né, pregadores, evangelistas, né, quando estamos fazendo a obra de Deus, os anjos também estão ali, né, estão nos guardando do perigo. E essa é uma das inúmeras histórias que tem aqui. Tem histórias impactantes, né? Então, eu recomendo que você, se puder, né, tenha esses materiais em mão. Amém. Vamos finalizar com oração. E daí, vou convidar a Josivan aqui a fazer a oração. Bom, da maneira que estamos, vamos fechar nossos olhos e orar ao nosso soberano eterno Pai. Oremos. Grandioso e eterno Deus, obrigado, Senhor, porque sempre o Senhor está conosco. Obrigado, Deus, pela mensagem essa manhã, desse estudo bíblico, que possamos sair daqui, Senhor, transformado. Abençoa, Pai, cada amigo ouvinte que aqui nos acompanharam. Que o Divino Espírito Santo, ó Deus, possa ser derramado sobre cada um deles. Que os teus santos anjos nos acompanhem, nos livrando da garra de Satanás. Que todas as bênçãos que estão vindo dos céus possam recair sobre cada um de nós. Amém. Nós te agradecemos para todos sempre. No doce nome do Filho amado Jesus. Amém. Amém.